Boa tarde, começando mais uma live. Vamos aguardar mais um pouquinho. Nessa véspera de Natal, todo mundo nos seus afazeres, nesse final de ano, reunindo a família, preparando, as celebrações, um tempo gostoso de permanecermos ao lado de quem nós mais amamos. Oi Marla, tudo bom? Que alegria te ver por aqui. Então, essa live, ela não foi programada com antecedência, vocês devem ter percebido, né? Que eu postei hoje, em cima da hora, mas na verdade foi algo que bateu muito forte no meu coração. E foi uma confirmação de algo que eu estava pensando nesses dias, há 2 dias, por conta de uma viagem. E com a notícia essa manhã de uma pessoa que eu nem conheço, mas de uma pessoa já com uma certa idade, mas que tentou se tirar a vida, ela está internada, esperamos que logo mais ela fique bem, ou seja, foi uma tentativa assim de suicídio. Eu pensei na urgência de trazer esse tema num momento em que a gente sabe, quem acompanha um pouquinho dos números, que é um dos momentos mais problemáticos, onde os índices de suicídio, de homicídio acontecem. Infelizmente, né? Não deveria, por ser um tempo tão lindo, como eu estava falando ali no início, de reunir as famílias, estar junto às pessoas a quem nós mais amamos, mas infelizmente esse olhar de compaixão, de que muitas pessoas não têm os seus entes queridos próximos, ou é um tempo onde algumas feridas, algumas dores, elas aparecem ainda mais fortemente, né? Enquanto há um momento de muita alegria, há um momento de muita tristeza por parte de algumas pessoas. E o objetivo, então, de trazer esse tema à tona, e o tema é não desista de viver. Então, eu inclusive sugiro, se alguém de vocês que está acompanhando essa live conhece alguma pessoa que precisa ouvir uma palavra de fé, de encorajamento, de vida, que por acaso esteja passando por momentos de muita dificuldade, seja fisiológicas ou emocionais, não importa a natureza, mas algumas pessoas que vocês conheçam por acaso que estejam precisando disso, desse fôlego de vida, dessa força de esperança, aperta ali no aviãozinho, manda essa mensagem para que elas acompanhem essa live e quem sabe, né? Mesmo de uma live despretensiosa, porque eu não sou nenhuma profissional da saúde, mas estando à frente de um projeto muito lindo que iniciou, que é o Instituto Faces do Mundo, para ajudar, amparar, restaurar famílias, eu senti isso batendo muito forte no meu coração para trazer esse tema à tona, né? Porque infelizmente é um assunto muito velado, onde as pessoas ficam em silêncio, os números, os índices não aparecem, né? Não sei se vocês sabem, trazendo alguns números, né? Por exemplo, só no mundo existe em torno, a média hoje é de 800 mil mortes por suicídio. Só no Brasil, em torno de 12 mil pessoas que acabam se tirando a vida por ano, né? Isso é muito triste. Inclusive, só compartilhando alguns números, né, que eu busquei, 36% são de pessoas da faixa de 25 aos 44 anos e 26% de 45 a 59 anos. E na maior parte das vezes, chega a ser às vezes quase 2/3, né? Aliás, me perdoem o equívoco, 3 vezes mais ocorrem esses índices de suicídio
do sexo masculino do que feminino. E muitas vezes, justamente há um público, né, os homens que acabam não se abrindo, não buscando ajuda, não buscando amparo. Aliás, essa pessoa que tentou se tirar a vida é um homem, foi um homem. E aí, de repente, quando a gente percebe, já é tarde demais para buscar essa ajuda, né? Então, mas por que, né? Por que isso ocorre? Existem muitas razões, né? Como eu comentei, fisiológicas, emocionais e até espirituais. Eu sempre trago a questão que nós somos triunos, nós somos corpo, alma e espírito. E se a gente não der o devido cuidado, valor a essas 3 áreas, em algum momento a gente vai estar fragilizado, né? Então, muitas vezes essa decorrência de depressão, às vezes é por questões mesmo fisiológicas, acabam acontecendo, mas a gente precisa incentivar essas pessoas a buscarem ajuda. E nós, é muito importante estarmos atentos aos sinais das pessoas que acabam entrando num quadro muitas vezes leve de depressão, né? E se agravando e acabam se isolando naquela tristeza profunda, muitas vezes começando a procurar alívio em medicamentos. É muito importante, sim, a ajuda de especialista. Aliás, a gente sempre recomenda a busca terapêutica nesses momentos, porém é necessário um olhar de amor, um olhar atento, porque se há o problema é porque existem feridas a serem tratadas, que não podem ser ignoradas simplesmente com uma medicação. Ela é necessária, sim, para o acompanhamento e suporte, mas mais do que tudo, são pessoas que precisam abrir o seu coração e compartilhar o que que geralmente é uma soma, não é uma coisa isolada, né? De tanta angústia, da onde que vem tanta dor, para que alguém, geralmente uma pessoa próxima, possa sim amparar, possa ser o ouvido, possa ser o abraço, o consolo dessas pessoas que tanto precisam. Então que nesse momento do ano, mais do que nunca, nós possamos estar atentos às pessoas que precisam dessa ajuda e precisam de que alguém estenda a mão, né? E os braços de amor, porque só o amor cura de verdade, né? E eu queria falar um pouquinho também, como compartilhar que eu me sensibilizo muito com esse assunto, porque em diversos momentos da minha vida eu não cheguei a ser diagnosticada num quadro depressivo, mas eu reconheço sim as minhas fragilidades, e o ano passado foi um dos momentos muito críticos, onde eu me senti muito vulnerável, né? No meu caso, eu contei com muitas pessoas próximas, amigas, na minha família especialmente, né? E que eu pude contar abrindo o meu coração, porque eu sabia que não adiantaria apenas trabalhar como um paliativo, eu precisava sim um olhar atento para dentro de mim mesma, para curar as feridas, aquilo que precisava ser tratado, né? Porque geralmente essas raízes, infelizmente, elas são muito profundas. Às vezes são traumas, às vezes são dores, que eu costumo dizer, sufocadas ao longo de anos. Muitas vezes a gente acha até que já resolveu, mas de repente, por alguns eventos combinados, isso vem para fora. E eu sempre penso que isso acontece sempre por uma oportunidade para nos tornar mais fortes, para que a gente venha buscar a ajuda, né, do nosso próximo, quem está ao nosso lado, mas principalmente é uma oportunidade divina de Deus para que a gente possa ser realmente transformados, ser realmente conectados àquele que é a fonte de toda a vida, né? Então, viver é algo natural, né? Não desejar viver é antinatural, e isso só tem um motivo, porque quando a gente interrompe esse fluxo da vida, esse fluxo que começa na fonte, começa no espírito, ele acaba interferindo em todas as nossas áreas, seja na mente,
no corpo, nas emoções, em todas as áreas, refletindo até em doenças, como é o caso, né, de ansiedade, depressão, síndromes, tantas que existem hoje, né? Hoje dá nome para tudo, tudo é síndrome de alguma coisa, mas tudo tem uma raiz. E se isso vem para fora, é porque sim, o nosso caráter, a nossa identidade precisa ser resgatada, né? Eu digo assim que, na verdade, a gente foi gerado antes mesmo da fundação do mundo, diz a palavra, né? E ao longo do tempo, infelizmente, por tantos eventos, isso vai deturpando a nossa identidade original, porque todos nós fomos gerados, fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Criador. E isso que eu estou falando não é pretensão nenhuma de ficar pregando uma religião, mas principalmente desvendando uma verdade que simplesmente é de fato, né? Nós fomos gerados à imagem e semelhança de um Criador. As coisas não foram feitas por acaso. Eu brinco até que tem que ter muito mais fé para acreditar no acaso, né? Simplesmente nas teorias científicas de Darwin e tantas coisas, né? Eu prefiro, sim, acreditar na essência da palavra, onde é a raiz, é a base, o fundamento, que inclusive originou a maioria das religiões. Então, esse nosso Criador, acima de tudo, ele é um Deus presente, ele é Pai, né? Essa é a grande notícia, o grande presente que eu acredito que quem está desistindo de viver, esse é o fôlego de vida que essas pessoas precisam. Se sentir amadas, saber que elas foram geradas antes mesmo da criação do mundo. Não importa a história de vida, não importa de onde elas vieram, o que elas passaram, mas elas têm sim um Pai que as ama, que nunca abandonou e que gerou cada um de nós para um propósito específico. E tudo começa nesse resgate da nossa identidade, né? Esse foi o meu processo. Eu achei que já tivesse passado por muitas barreiras, já estava em outro nível, mas Deus precisava trabalhar profundamente ainda na minha vida para que eu pudesse me enxergar através dos olhos dele. E a dica que eu dou até para vocês que de repente estejam se sentindo de alguma forma desanimados, perdidos, esquecidos pelo mundo, porque foi um ano desafiador e os desafios continuarão, a gente não sabe o dia de amanhã, mas de uma coisa a gente tem certeza, que é a forma como Deus nos vê. E esse é o principal resgate, porque a gente acaba vivendo muitas vezes com a imagem tão deturpada da forma como a gente se enxerga, ou como a gente coloca como prioridade a forma que a gente acha que os outros nos enxergam, e esquece que o mais importante é a gente se enxergar e firmar os nossos olhos, a nossa mente, segundo a perspectiva da qual o nosso Criador, o nosso Pai Celestial nos enxerga. Quando a gente passa a se ver através desse prisma, tudo muda, tudo muda. Na primeira live da semana passada, eu comecei com uma pergunta que foi a pergunta que originou todo esse meu processo, que ela está na palavra que diz: assim como a sua alma, assim como você se vê, assim tu te tornas, né? Assim como a sua alma se enxerga, você se torna. E na verdade é isso, a gente se torna resultado daquilo mesmo que a gente pensa, que a gente acredita. Só que infelizmente, muitas vezes, esses pensamentos, caiu aqui, eu preciso melhorar a minha estrutura aqui de lives. Me perdoem ali a falha. Vamos arrumar de novo, acho que agora tudo certinho. Foi um susto.
a gente precisa alinhar esse foco, né? E quando isso começa ser claro na nossa vida, todas as coisas vão para o lugar, pouco a pouco, né? É um processo muitas vezes dolorido, por isso que as pessoas sim precisam de ajuda junto a alguém de confiança, na qual elas possam abrir seu coração, abrir as suas dores principalmente, para que elas possam ser resolvidas, né? A gente precisa, sim, chega uma hora na nossa vida que é necessário nós virarmos a página, mas não colocando a sujeira debaixo do tapete, não. Resolvendo uma a uma, com ousadia, com coragem, com honestidade. Porque a primeira coisa é nós termos, sim, essa honestidade própria de colocar para fora aquilo que nos incomoda, aquilo que muitas vezes a gente quer deixar bem escondidinho, né? Porque é dolorido, porque vai dar trabalho, porque vai gerar eventualmente alguma exposição, mas sempre saiba que aquilo que é a tua maior luta, as tuas maiores dores, geralmente, é por isso que Deus permite na sua sabedoria, né? Mesmo transformando toda maldição em bênção, como diz a palavra. Isso é o que vai ser o remédio para sarar, ou alimento para você ofertar para muitas pessoas ao seu redor depois. Porque quando a gente passa e atravessa algum grande desafio na nossa vida, nós nos tornamos autoridade para falar sobre ele. E por ter passado sobre em relação a esses eventos de tristeza profunda, de depressão, enfim, de momentos de muita dor, onde não agora recentemente, mas até na juventude, onde cheguei a imaginar como que eu poderia fazer cessar essa dor. Eu não cheguei, digamos assim, a planejar um suicídio, mas assim, eram momentos de tanta angústia que essas loucuras chegavam a passar na minha cabeça. Então, assim, hoje eu posso falar, e se de alguma forma, por mais despretensioso que seja essa conversa, por exemplo, eu puder semear vida, esperança naquelas pessoas que precisam de ânimo, que precisam que alguém puxe, as levante, porque tem momentos na vida que nós nos rendemos e precisamos ser literalmente carregados. As nossas forças se foram, nós precisamos uma ajuda do alto e uma ajuda daqui da terra, né, uns aos outros, esse olhar de compaixão. E eu vejo que aqui na live tem pessoas muito queridas que fizeram parte dessa minha trajetória, onde eu pude abrir o meu coração e essas pessoas me estenderam a mão na hora certa. Então que cada um de nós possamos estar muito atentos, muito sensíveis a essas pessoas, de longe ou perto, que estão dando sinais que elas desesperadamente precisam de ajuda. E após o ano passado, esse momento que não foi fácil para mim, de muita dor, hoje eu entendo o porquê, por muitas vezes, mesmo que seja, às vezes por momentos muito breves, uma pessoa que entra nessa tristeza profunda, nesse estado de depressão ou ansiedade, enfim, que chega a imaginar loucuras de como interromper essa angústia, eu entendo por que elas chegam a pensar essas loucuras, porque muitas vezes a tristeza ela é tão grande, o vazio é imenso e a dor ela transborda de um jeito que não é possível a pessoa ter um controle próprio, que a maior dor é ela enxergar que ela não tem esse domínio para fazer parar essa situação, mas principalmente porque as pessoas que estão ao redor, que geralmente são as pessoas que a gente mais ama, elas se sentem incapazes de também prestar uma ajuda. E quando a gente enxerga que a gente está mais... A pessoa que passa por isso, ela se enxerga que ela está mais ferindo do que ajudando. As pessoas às quais ela mais ama, muitas vezes a única saída que ela acha que tem é interromper todo esse ciclo. Mas eu digo hoje, se você está me ouvindo e por algum momento pensou esse tipo de loucura,
Não faça isso jamais. Talvez essa live, eu acredito que ela foi feita nesse momento exato para te dizer: não desista de viver. Não desista de viver. Porque Deus te ama, porque tem pessoas que te amam. O mundo precisa de você. Você tem tesouros escondidos, peças desse quebra-cabeça que todos nós precisamos uns dos outros, e a sua vida é muito, mas muito valiosa. Então eu te encorajo hoje a buscar, a ter um olhar atento, um olhar de amor, com olhos de compaixão, para quem precisa de uma mão, de um abraço, de uma palavra de encorajamento. E se necessário, sim, buscar auxílio terapêutico, né? Inclusive, eu não conhecia, né? Tem um Centro de Valorização à Vida. Se você conhece alguém que precisa de ajuda nessa área, o número é 188, 188. Então, não deixe de buscar ajuda. E um fato curioso, eu vou me alongar um pouquinho agora, é de um evento muito até estranho que aconteceu, mas que eu vou fazer uma metáfora ali para falar de duas questões que podem ajudar as pessoas que estão passando por essa situação. Eu fiz uma viagem agora nos últimos dias para a Lagoa dos Patos com a minha família, e algo que realmente mexeu comigo foi porque num trecho da viagem nós pegamos a estrada do litoral, né, beira-mar, e nós vimos inúmeras, dezenas e dezenas. A gente chegou a parar de contar de quantas tartarugas grandes mortas na beira da praia. Algo muito triste, desolador, e que ninguém fala, né? É muito curioso que ninguém fala desse tipo de situação. E aí eu fui buscar por que será que tantas tartarugas grandes, que é um animal que o meio ambiente sempre se preocupa por risco de extinção, por que tantas mortes e ninguém fala nada, né? E aí os dois motivos que dentro das notícias, até que haviam mais notícias que eu achei na internet relativas ao ano passado e demais anos, não desse ano, é que poderiam ser de pescadores, as redes, né? Que as tartarugas, elas precisam de momentos de oxigênio, elas precisam voltar à superfície, né? E também por ingerirem lixos, né? Lixos que acabam sufocando elas. E aí eu fiz um paralelo sobre... Me veio assim no coração um paralelo sobre essas pessoas que hoje elas estão morrendo na praia, né? Faço uma metáfora com essas tartarugas. Elas estão morrendo na praia muitas vezes. Quando eu falo morrendo na praia, é morrendo para o seu propósito de vida, morrendo pela paixão e vontade de viver, ou morrendo literalmente, que é o que o que é o mais dolorido, né? Que é fato consumado. Mas e por quê? O que significaria esse lixo hoje, que é uma das razões que leva essas tartarugas a morrerem na beira da praia? Hoje, uma das coisas que eu acho que seria um preventivo muito grande, um favor muito grande a você e aos outros, se a gente tomasse a consciência de não ingerir tanto lixo. Nós precisamos ser mais seletivos. A mídia, as informações, o entretenimento mesmo, ele está a todo vapor. Assim como a internet, que eu resolvi, né, fazer essa live justamente para levar um pouquinho de mensagem de vida, quantas pessoas, quanto ela está sendo usada como uma ferramenta de morte, de lixo, onde as pessoas não estão nem se dando conta daquilo que elas estão ingerindo. Só que nesse momento ou logo depois, os efeitos colaterais virão, né? Porque a gente é o resultado daquilo que a gente consome. E então, uma dica, primeira coisa, cuide com aquilo que você está vendo, ouvindo e consumindo de forma geral. Eu acho que é um dos momentos da nossa história onde mais nós precisamos ser, sim, criteriosos,
Para quem tem família, isso começa desde a educação dos filhos. Não isolá-los como dentro de uma bolha, mas criar consciência que eles precisam, em determinados pontos, dizer não, isso presta, isso não presta, isso convém, isso não convém. Porque tudo é permitido, né? Mas o que realmente vai nos fazer bem? Ou, para quem tem um relacionamento mais íntimo com o Pai, com Deus, o que agrada a Deus? O que vai nos tornar pessoas melhores? Né? Segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Então, que esse olhar mais atento com aquilo que a gente está consumindo, porque isso pode levar, sim, à morte. E as pessoas que estão depressivas ou estão super ansiosas, com diversas síndromes, ali começa um dos remédios, né? Trocar os seus hábitos. É muito simples, às vezes é difícil no início, né? Porque exige disciplina, mas é a primeira dica que eu dou. Se alimente de vida, não de morte. Se alimente de coisas que vão encher teu coração de fé, de ousadia, de coragem, que vão te fazer sair do lugar com uma atitude positiva. E não as dúvidas, aquilo que vai te encher de medo, de neuras, de estresse. Então, nós somos, sim, autorresponsáveis com aquilo que nós absorvemos e que aquilo que nós depois vamos levar e transbordar para o mundo. Porque isso não vai fazer bem somente a nós mesmos, mas pode ter certeza, isso fará bem a todas as pessoas à sua volta, porque você vai transbordar vida. Né? E um outro caso ali, como eu cheguei a pesquisar, né? Por que essas tartarugas morrem, né, nas redes? Elas são gigantes, elas são animais, não são tão frágeis aparentemente olhando, né? Porque elas morrem afogadas, acreditem. Elas se enredam nessa própria armadilha, que muitas vezes, né, ela tá ali como não quer nada, enfim, e elas caem nessa armadilha, e porque elas ficam por muitas horas ali imersas na água, elas acabam se afogando por falta de oxigênio. E o que seria esse oxigênio? Gente, a nossa natureza, ela é divina. Nós, acima de tudo, nós somos espírito. Primeiro nós somos espírito. Depois nós ganhamos uma alma e aqui nessa terra um corpo. Então, assim, tudo começa pelo espírito. Busque o teu Pai Celestial. Busque aquele que se revelou ao mundo e que veio em forma de homem e deu sua vida, o seu sangue. Aliás, esse é um bom momento para falar sobre ele, porque é tudo sobre ele. Essa data de final de ano, de Natal, é sobre ele. Ele é a estrela, ele é o aniversariante. E muitas vezes o mundo não é só um conto de fábulas, né? E aquilo que é a verdade, aquilo que pode curar, aquilo que é vida, infelizmente, fica velado, fica escondido e as pessoas, elas não acessam algo que é tão simples, algo que é tão verdadeiro. E quando eu falo isso, eu não estou falando de igreja, de religião. Você não é a minha intenção estar te convencendo de nada. O meu anseio é te buscar, a te inspirar, que basta um passo de fé, você sozinho, você e ele. Sabe, em Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato, quem ouvir a minha voz, eu entrarei nele e cearei com ele e ele comigo. Jesus Cristo veio a esse mundo, não foi por acaso que ele dividiu a história, antes e depois. Ele é o Filho do Deus vivo, ele é a personificação do Deus perfeito, santo. E ele veio porque ele pagou um preço, porque senão nós não teríamos acesso ao Pai livre. E hoje você tem essa oportunidade. Nós não precisamos de intermediários. Você pode entrar no teu quarto, aonde for, e buscá-lo de todo o seu coração. E quando ele vier dentro de ti, tudo se fará novo. Porque é promessa, está na palavra.
a partir desse momento, quando você acessá-lo, o Espírito Santo do Deus vivo passará a habitar em você e ensinará todas as coisas e transformará, como diz a palavra, a partir da vossa mente, e tudo se fará novo, porque esse caminhar, eu acho tão bonito uma palavra que diz, né, experimentai como o Senhor é bom, provai como o Senhor é bom. Deus não se explica, Deus se vive a cada dia, se prova da sua graça, do seu amor. Então, sobre essa questão ali do oxigênio, né, voltando ali ao paralelo, à metáfora que me veio ao coração com esse fato triste ali das tartarugas, nós também precisamos desse oxigênio espiritual. Se a gente se afastar por muito tempo, a gente se afoga, a gente acaba morrendo, o nosso espírito acaba morrendo. E tudo começa no espírito, vai para a alma e vai para o corpo. Então, eu te encorajo, não só você, mas você que já tem uma relação com o Criador, não fique de boca fechada mais, como eu fiz por muito tempo, por tantas besteiras, por medo de julgamento, medo do ridículo, medos, dúvidas, incertezas de se expor, tanta coisa, tanta besteira. Enquanto pessoas com intenções tão ruins estão devastando a vida de tanta gente com mensagens de morte ou coisas que não edificam, nós ou tantas pessoas que têm essa mensagem de vida, ficamos calados. Então eu decidi não me calar mais, mesmo que seja para 1, 2 ou 3 pessoas, mas se no final de um dia eu perceber que eu pude, de alguma forma, que seja um pouquinho, transformar a vida de alguém com esse amor, com essa luz que vem do alto do meu Pai, então eu já cumpri o meu destino. Então eu encorajo você a fazer o mesmo também. Não retenha as palavras de vida, não retenha as bênçãos que tu tens recebido, os ensinamentos, tudo aquilo que pode ajudar a transformar a vida de outras pessoas. E voltando então ao nosso assunto, é isso, não desista de viver um segundo sequer, e não desista também de viver uma vida plena, uma vida próspera em todos os sentidos, sabe? Às vezes desistir de viver não é só o fato consumado de morrer, essa questão de viver ou morrer, a gente pode estar vivos, mas como vivos mortos, e não estar transbordando a vida verdadeira. Então eu encorajo sim a fazer isso por você, pela sua família, porque a sua família precisa dessa vida que está ali dentro, e tantas outras pessoas ao seu redor, seus familiares, seus amigos, seus colaboradores ou colegas de trabalho. Vamos começar a criar esse movimento. E se nós estamos numa geração onde temos tanta tecnologia para poder transbordar essa vida ao mundo, vamos sair da zona de conforto e seguir adiante para transformar, certo? Agradeço a presença de todos vocês e desejo um Natal cheio de vida, cheio da verdade, daquele que veio ao mundo para revelar o amor do Pai. Um grande abraço, Deus abençoe.